A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Boa noite a vocês que estão chegando, Nelux, Yasmin, Céia, um beijo, queridas amigas. Ao término da leitura do nosso Evangelho, nós vamos iniciar agora a nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça e que nos dê uma noite de estudo de forma especial. Estamos aqui lembrando a transmissão do pensamento, a súplica a Deus nosso Pai, como na leitura do nosso Evangelho. E pedimos a esse Pai amoroso que abençoe os nossos irmãos queridos, que abençoe a todos esses corações sofridos, necessitados, carentes de esclarecimento, de fortalecimento e de estímulo para continuarem a sua caminhada. Que nesta noite, Senhor, tenham eles a possibilidade de ouvir os ensinamentos desses esclarecimentos, para estímulo dessa caminhada árdua que certamente estão vivenciando, mas que terá fim. Que a bondade e o amor do teu coração generoso possa envolver a todos eles e a todos nós nessa noite de estudo, que ora estamos mobilizando as nossas melhores energias para envolver a todos. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, amigos queridos da espiritualidade, pela generosidade de seus corações. Obrigada, Dona Ivone, que de forma tão especial certamente nos acolhe com carinho e nos estimula para esse aprendizado. Obrigada, Senhor Cair Bachuto, por estar de igual forma nos auxiliando para que tudo transcorra da melhor maneira possível e que tenhamos nós, a cada semana, a oportunidade de estarmos juntos, estudando, vibrando e nos esclarecendo acerca da vida de espíritos imortais que somos todos nós. Que Deus abençoe o nosso companheiro Mário, de retorno para a tarefa, que ele possa nos auxiliar neste momento, trazendo esse conteúdo tão vasto que ele possui. E que cada um de nós nesta sala, encarnado ou desencarnado, possa receber, nesta noite, o remédio necessário para o alívio das nossas dificuldades. Que Deus abençoe a todos nós. E ora, pedimos a permissão, em nome de Deus, para início deste momento abençoado de estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Muita paz para todos vocês. Um beijo especial no coração de todos. Fiquem com Deus. Vou passar para você, Akanda. Um beijo, querida. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Boa noite. Bem-vindo, Mário. Bem-vindo a todos, Evanos. Boa noite. Podemos ler, Mário? Maninha já colocou aí onde vai começar, sim, né? Então vamos nós. Página 176, último parágrafo. O som tá bom? Tá, né? Baixinho? O som tá baixo? Tá ok? Então vamos nós. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como a instruções e prática nos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular,
e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto, de que é verdade que se impõe. Que procura negar porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador, onde assistem seus verdes velados, é por ela atraído, como o bloco minúsculo de aço, pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfia em afastar das próprias cogitações, sabendo-a inevitável. Sabendo-a inevitável de seu destino, como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência, a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões extremamente dolorosas, tardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou evolvidas. Mário, chegamos. Passando para você, meu irmão. Boa noite a todos, som ok? Após essas férias de guarda-chuva, né? As férias que eu mais usei guarda-chuva, nós vemos aqui, né, continuando aí o estudo da nossa querida Luísa, falando sobre o contato do Camilo, tentando se comunicar com os médiuns, tentando se comunicar com a Terra, com os companheiros médiuns lá aqui do Brasil. Ele diz que, apesar disso, continuava hospitalizado. Era necessário tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como as instruções e prática no serviço de reeducação. Corrigenda dos vícios mentais. Em geral, a gente diz o seguinte: eu não consigo controlar o que eu penso. Não é isso? Eu não consigo controlar o que eu penso. Já mandaram eu tirar isso da minha cabeça, mas eu não consigo. Isso está parte do que eu. Não é assim que dizemos? Ou que muitas pessoas dizem? No entanto, isso acaba, como ele disse, se tornando um vício mental. Aquilo que perdeu o controle, que você começou achando que teria controle, no entanto, perde-se o controle. Jesus já dizia: onde puser seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, no início, nós temos controle do nosso pensamento, mesmo que errôneo. Mas na medida que vamos alimentando
vamos perdendo o controle e vira um vício mental que exige uma retroalimentação. E chega um momento que você começa a sentir os malefícios daquilo e tenta fugir. E quanto mais tu foge, mais você pensa naquilo. E assim vai fazendo um círculo vicioso. Dessa maneira, quais os exercícios que necessitariam eles fazerem, e também nós, para nos livrar de muitos vícios? Primeiro, encararmos que os temos. Admitir, como qualquer outro vício, que estamos viciados, que perdemos o controle. Já viu o jovem? O que o jovem fala? Sobre, por exemplo, o cigarro. Eu estou fumando de onda. Quando eu quiser parar, eu paro. Não é assim que todo mundo que começou a fumar falava? É ou não é? Quando eu quiser parar, eu paro. E no entanto, chega uma hora que aquilo fica mais forte. E você passa a alimentar aquilo. E tudo que a gente teme, chega uma hora que a gente começa a temer, aquilo começa a ser atraído por nós. Quando a gente tem um desejo firme de querer vencer, o que acontece? Aquilo passa a criar força dentro da gente, a ganhar força dentro da gente. Então, desse modo, é um exercício em que você primeiro terá que admitir que tem tal ou tal defeito. Segundo, que legal a Sandy pedindo para ouvir. Ela me conhece, né? Eu tive aí. É muito difícil admitir, né? A gente vê os vícios de toda sorte. Então, na admissão, não temer. Que tudo que você teme, você acaba atraindo, chamando para a luta. Só que é uma luta desigual, porque você ainda não está fortalecido. É uma luta desigual. No momento que mano. No momento que
a gente encara de frente o problema, eu tenho esse problema, ele não vai me derrubar, eu vou admitir que estou tendo esse tipo de pensamento, já que estamos falando dos vícios mentais, eu ainda tenho esse tipo de pensamento, eu sei que tem, mas eu estou disposto a lutar. E embora eu não tenha vencido este ainda, eu tenho também outras qualidades. E como a gente se fortalece? Quando a luta fica igual para nós. Lembre dois guerreiros lutando. No início, você é um guerreiro totalmente desarmado, querendo lutar com um guerreiro armado, com armadura, com cavalo, com tudo. E o que vai ser a nossa armadura? Possibilitará a nós sermos mais fortes. O conhecimento capaz de nos mostrar que estamos, ou que temos a possibilidade de acertar. Quando você percebe isso, que está no caminho do acerto, que tem a possibilidade de acertar, você se sente mais forte. Você não se sente mais um zero à esquerda apenas. E para nós, como a gente vence e como eles venciam os vícios mentais? Que exercícios seriam esses? A da autoanálise com a luz do conhecimento superior. No caso, o ensinamento cristão. Porque o ensinamento cristão é aquele farol, né? Capaz de não só mostrar aquilo que nós não vimos em escuridão, já que essa é a função do farol, como também nos mostrar a possibilidade de renovação. Como se dissesse para nós assim: olha, você ainda pensa de uma maneira egoísta, eu ia ficar aqui uns 10 minutos parado sem falar, só para a ND Dias pensar que ainda estava sem som. Agora, quando ela falou consegui o som, eu ia ficar uns 10 minutos sem falar. Brincadeira. Brincadeira, Ney. Então, é como se dissesse para nós. Ou nós disséssemos para nós, né? Com a luz do conhecimento cristão. Eu ainda tenho um pensamento egoísta.
Tenho ainda o pensamento de discórdia. Tenho o pensamento da inquietude. Diante da vida. Consigo perceber agora que eu tenho pensamento de ilusão, me desiludir. Consigo ver isso tudo. A Kanda falou que tem todos esses mais alguma coisa. No entanto, eu tenho também a possibilidade de ir vencendo a cada dia. É um campo onde eu vou ter que ir arrancando o joio, e o joio que eu não consegui arrancar, à maneira da parábola de Jesus, vou plantar o trigo do lado dele. Deixar eles crescerem ali, para que a hora aquele bom fruto vá preponderando no campo. Então esse é o exercício, um deles, né? Exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais. Sem contar que há necessidade também de fazermos exercícios mentais também, né? De nos imaginarmos melhores. Quantos de nós fazemos isso? Não um exercício místico ou fantasioso. É a gente começar a formar dentro de nós a possibilidade de como eu seria se tivesse menos inquietude? Deixa eu me imaginar. Como seria se eu pudesse ter atitudes e pensamentos mais altruístas em vez de egoístas? Como seria se eu tivesse um sentimento de mais confiança na vida e nas pessoas, ao invés de pensamentos de desilusão? Então é um exercício também mental complexo e você tem que começar a se imaginar. Se projetar para o futuro. Para a gente saber onde quer chegar. Lembra lá do gato? Fala para Alice no País das Maravilhas, lembra? Qual o caminho certo? E ele pergunta, isso, gato que ri.
E ela diz, eu não sei onde eu quero ir. E ele responde, se você não sabe, qualquer um deles serve. Qualquer um deles serve. E para espíritos em queda, isso não é só um exercício de projeção para o futuro, ou dê o nome que se queira dar. É uma necessidade. É uma necessidade de quem perdeu o rumo da própria evolução. Principalmente nossos companheiros suicidas. Perderam o rumo. Deixaram de dar continuidade na sua vida de provas, expiações e principalmente aprendizado. Então há necessidade de que se firme alguns conceitos dentro da gente, de que a gente acredite, de que o nosso sim seja o sim dentro de nós e o não seja o não. E não faremos igual aquele homem que Jesus pergunta se ele acreditava na cura lá do servo. Ele diz, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio em tudo isso que o Senhor está dizendo, que pode curar. Mas as minhas verdades anteriores foram construídas em bases tão falhas. As minhas certezas foram construídas em cima de tanta incerteza que eu te peço, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Que muitas das vezes é assim mesmo, né? Nós construímos muitas verdades em cima de incertezas, de algo não raciocinado. Quanta coisa a gente acredita e que não raciocinou quanto deveria. Basta a gente ir num encontro, por exemplo. Ouvir um encontro lá do Leon Denis. Quanta coisa a gente às vezes vê ali de um tema tão batido e que a gente não tinha vislumbrado daquela maneira. Não raciocinou. Reencarnação, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, que eu pensei que tinha até fugido do tema, mas estou aqui de volta nele, né, que a gente vai falando. Eles diziam que conheciam a lógica da reencarnação, que era um fantasma que apavorava a qualquer espírito, né? Culpado, delinquente, suicida em particular.
que ele sabe que esse momento vai chegar. No entanto, nós também, reencarnação. Quanta coisa sobre reencarnação a gente ainda não raciocinou. Quanta coisa nas entrelinhas do tema reencarnação a gente nem pensou. Por exemplo, a transmutação dos sentimentos. Ou da ideia sobre o outro. Transmutação aqui não é nada mágico não, tá? Nem alquimia não. Já repararam? A pessoa foi quem nos derrubou? Dá um exemplo qualquer. Um exemplo, a pessoa foi nossa amante lá do passado, seja homem, seja mulher, e daqui a pouco renasce como nosso filho. Olha a capacidade que a reencarnação tem da gente modificando o nosso sentimento em relação àquele espírito. Como deve mexer dentro do nosso subconsciente. Você vê uma pessoa, foi teu desafeto do passado, e daqui a pouco é seu filho ou sua filha. Olha a necessidade de transmutação do sentimento, que tinha um tipo de energia, né? Imaginem aí o pensamento como uma energia vibrando, eletromagnética, vibrando numa capacidade lá de onda, focada em determinado ponto, e daqui a pouco você vê aquele mesmo espírito, e aquilo fica dúbio dentro de você, né? Eu amo, mas eu não sei o que tem lá dentro. E a reencarnação, o contato, muitas das vezes, e é para isso, vai fazendo a gente mudar esse sentimento. Está vendo como a reencarnação e isso em outra parte. E não é só no contato, olha quanta coisa a gente não pensa em reencarnação, né? A gente está falando aqui, as ideias vão surgindo, a gente vai falar. Alguns homens do passado, que a gente acaba mudando o sentimento que tinha por eles. A gente tem a noção de que Judas mais tarde reencarna como Joana d'Arc. Todo aquele sentimento que a gente tinha por aquele espírito, que as próprias religiões, os próprios evangelhos, fazem questão de colocar nele como traidor. Que bom, que bom. O próprio sentimento que a gente tinha como o traidor, depois ele renasce lá, passado muitas provas, como Joana d'Arc,
faz toda aquela epopeia para devolver o trono ao rei, o rei que não tinha pulso. Faz todos aqueles feitos, é traída, é vendida igual vendeu a Jesus quando Judas, e no entanto, a gente passa a amá-la, a venerá-la como uma alma cristã, né, que viveu o Evangelho na sua plenitude, que foi fiel à sua missão. E aí a gente muda o foco. Antes focávamos como traidor, agora focamos como um herói. É como se falássemos assim para ele: agora tu vai colher os frutos bons que você plantou, e não mais aquele fruto ruim. Entenderam que legal isso? A reencarnação nos possibilita isso. Faz com que a gente mude o sentimento. Que ontem era de ódio, vira o sentimento do amor. Que antes era de um certo tipo de apego carnal, vira o amor paternal, maternal. É o famoso brilhe a vossa luz que Jesus fala para nós. É possibilitando. E no fundo a gente acaba aprendendo a ver o outro como espírito. Mas mesmo que a gente não tenha visão espírita, a convivência, né, vai fazendo com que a gente transmute aquele sentimento de outrora. Então, gente, olha quanta coisa a gente não consegue, às vezes, aprender de um determinado tema. Esse é o estudo, né? A possibilidade que ele fala aqui. E ele fala que a reencarnação era um caminho irresistível, poderoso, porque ia acontecer mais dia menos dia. É como a morte para nós. A gente sabe que ninguém morre, mas existe a mudança, né? A morte do corpo físico. A gente pode enganar, tentar se enganar, podemos tomar todos os remédios possíveis e imagináveis, e lá no consultório, lá na vida, ela passa tudo que é remédio, vai adiar, vai retardar. Mas um dia a gente tem que entregar esse corpo ao pó. Então é fatal, né? Uma coisa que é fatal na vida. Só que, enquanto para muitos esse tema de vou ter que reencarnar, vou ter que renascer, apouquenta muito dos filhos, eles ainda estavam num estágio tão sofrido, tão assim, vamos dizer aqui, desculpe até a palavra, desequilibrados, né, mas não me ocorre outra palavra, que isso não passava pelas cogitações dele. Ainda. Tal a inferioridade moral que lhes era própria, como diz Camilo. E ainda estavam dolorosas,
tão assim destrambelhada que não conseguiam pensar nisso. Ok? Não falei tão bem quanto a Luísa semana passada, mas eu sei que ela fala bem, ela é estudiosa. Vou falar bem dos presentes. Ela é estudiosa como todos vocês aqui. Eu apenas quis dar chance. Cada um de vocês aqui poderia ter colocado para falar. Cada um de vocês. Mas eu procurei botar os mais novos por quê? Para ir treinando eles, né? A gente não vai durar para sempre. Pela lei natural, eu, a Canda, a Vida, Mana, Sé Machado, Jana não, que é novinha. A gente vai bem antes, né? Então tem que ir treinando aí os mais novos para quando a gente se for, como diria o Manuel Bandeira, quando a indesejada da gente chegar, eles já estarem firmes. Tá bom, Luiz? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece. A gente vai fazer aí a nossa primeira prece do ano, né? Vocês já fizeram antes, nós vamos fazer fechamento e depois nós temos a mensagem do plano espiritual gravada. Então vamos lá, oremos. Jesus querido, amado Mestre, nesse momento rogamos a teu coração generoso que tu possas permitir que esses espíritos mensageiros do bem possa socorrer, Senhor, essas almas que buscaram a porta falsa do suicídio como saída, esquecidos de que nós não temos o direito de abreviar a nossa existência dada por Ti. Tem piedade deles, Senhor, essas almas que estavam enlouquecidas, equivocadas, e assim cometerem ato tão brutal. Que nossas preces possam chegar até eles. Aqueles a quem o nosso coração alcança, aqueles que estão na nossa mente, aqueles que estão ainda, Senhor, perturbados ante o ato tão recente, aqueles que ouvimos nos noticiários dos jornais ou da TV. Tem piedade deles, Senhor. E aqueles que estão mais sofridos, Senhor, que nessa noite eles tenham, que seja um momento sequer de pausa em suas dores e lembre-se que são filhos de Deus. Que, como diz a nossa amiga Carmen, que Deus nunca está pobre de misericórdia. Que a tua misericórdia, Senhor, caia sobre todos eles. Que Maria de Nazaré, Senhor, a tua mãe que socorre a
sofríveis e tão caras aos nossos corações, porque estamos aprendendo a amá-los, porque muitos deles estão na posição que nós estávamos ontem. Sendo assim, Senhor, que eles tenham esse refrigério para pensar que são filhos de Deus, que Maria, sua mãe, que os benfeitores do Hospital Maria de Nazaré continue a patrocinar a nossa reunião, que Cairbar chutem esse benfeitor de todos nós, que os nossos anjos guardiães, que todos aqueles que nos amam, Senhor, possam em teu nome, Senhor, pacificar a todos eles e a nós, aos nossos lares, aqueles que estão junto a nós, aqueles que precisam de paz. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. A renovação espiritual é uma consequência de quem trabalha com vistas superiores para aquilo que faz. Muitas vezes vocês se preocupam com a tarefa que estão fazendo, com a limitação de uma tarefa, quando na realidade deveriam se preocupar quando vocês não sentem que a tarefa está trazendo um progresso de vistas espirituais para vocês. O homem que luta se assemelha ao jogador antigo que se vestia para correr. Mas os conceitos de luta estão sendo mudados. Antes se lutava pelo prazer da disputa, para se dizer que tinha se conquistado uma vitória através de um esforço, de um crescimento, de um aprimoramento, da valorização da forma, de um ideal, a se romper distâncias, mostrando que o homem poderia sempre ir mais além. Hoje luta-se para se conquistar projeção, para se dizer presente em certos atos, demonstrando uma vaidade que realmente não tem a ver com o progresso de espírito, a ver com as visões, com a visão superior, a ver com os valores morais. O trabalho é o meio, aprimoramento é o fim. Onde vocês estiverem, procurem saber como vocês estão fazendo o serviço. Qualidade é importante, porque significará a doação, a compreensão, e significarão valorização também. Fazer uma tarefa sem o esforço correspondente de aprender trará uma natural dificuldade para vocês. Qual dificuldade? A de não acrisolar o conhecimento. Assim, meus amigos, dia após dia, vamos lutar, vamos vencer. A nós
não aos outros. Vamos desenvolver aquilo que a gente faz com o espírito superior. Vamos crescer no entendimento das criaturas. Vamos tornar o sorriso uma constante no coração. Vamos ver o lado feliz das coisas e os errados. Verifiquemos principalmente dentro de nós e vamos aguardar que a bondade divina corrija tudo aquilo que nós não pudermos corrigir. Que Deus ampare a vocês. Que Deus ilumine vocês nas tarefas que vocês estão fazendo. Mas não barrateeis as tarefas, sob pena de vocês transportarem para aqui um clima antagônico com o progresso espiritual que nós todos queremos ver e sentir aqui no que se faz. Vigiai, portanto, a palavra, o comportamento, a maneira de agir, a maneira de falar. Tende cuidado até mesmo de dirigir a palavra. Resulta ela de uma ação mental, de uma ação espiritual no nosso coração. Ela é a expressão daquilo que existe dentro de nós. Cuidemos de nosso progresso. Que Deus e Jesus nos acompanhem agora e sempre. Fiquem todos com Deus.